Cadinho, boa tarde. Muitas pessoas falando aí que o Guarani já está fazendo contas, né, para essa sequência do campeonato, mas como é que fica o lado emocional também de vocês, atletas? Qual que foi a conversa no vestiário depois da derrota contra o Avaí e o que tem que fazer, principalmente nessa questão aí, fator emocional, para essa sequência do campeonato? É um momento decisivo, acho que é um momento em que pesa bastante, né, esse ponto do emocional, esse ponto da experiência. A gente espera o mais rápido possível levantar. Acho que depois do jogo se falou pouco, até porque não era um momento propício para isso, já a emoção está muito à flor da pele, então você corre o risco de falar alguma coisa que depois você se arrependa, então é importante ter esse tipo de equilíbrio. Agora, durante a semana, a gente espera retomar, acho que só temos que pensar no próximo jogo, é aquele que está no nosso alcance, que a gente pode fazer. Então acho que esse é o caminho, juntar as forças novamente, se reerguer, buscar uma nova estratégia, motivar novamente para que a gente consiga a vitória já no próximo jogo. Ô Ricardinho, até as pessoas tentam encontrar explicações sobre o fato do Guarani, no momento em que é para entrar no G4, para permanecer entre os líderes da competição, algo acontece. O Guarani teve 3 oportunidades e algumas em casa. Você conseguiu encontrar, com a sua experiência, com o que você já viveu no futebol, o que é que está acontecendo? O campeonato de pontos corridos, como a nossa Série B, é um campeonato de regularidade. 38 rodadas, campeonato muito longo, as dificuldades, as viagens, mas tem jogos que são muito pontuais. E chegou um momento da competição que é um momento muito pontual. É como se fosse aquela maratona que o cara corre 2 horas a maratona, mas chega os últimos 2, 3 minutos ali que define a prova, de aumentar a velocidade. Na hora que a gente precisa aumentar a velocidade, da gente fazer o diferente, da gente encarar esse momento decisivo, a gente tem falhado ao longo da competição e está chegando um momento em que não tem tempo mais de recuperação, então a gente espera nesse jogo aí do Boa, como eu disse, juntar as nossas forças, concentrar, conversar novamente, fazer tudo aquilo que pode ser feito, porque é a nossa cartada nesse jogo, então a gente espera que nesse jogo a gente consiga novamente remar para criar novamente uma oportunidade de entrar na onde a gente sempre desejou entrar e nessa próxima oportunidade entrar definitivamente e não sair, porque talvez seja a nossa última chance. O que a gente percebe assim, que o Guarani, o 5º lugar é o limite dele, né, até agora. Chegava no 5º lugar, parece que ele esbarra em alguma coisa. Você acha que é o fator psicológico que de repente está influenciando na questão técnica, ou a questão técnica que influencia no fator psicológico? Vocês já detectaram já qual é o problema que colocou essa barreira para o Guarani não passar do 5º lugar? Eu acho que o ponto nem seria detectar, mas seria corrigir. Porque não é a primeira vez que aconteceu várias vezes durante o campeonato, como a gente em várias outras ocasiões já veio aqui conversar com vocês, na entrevista de falar nesse sentido de correção de erros. Chegou um momento em que esse aí se tornou o nosso limite, mas um limite que a gente precisa transpor, porque as equipes vitoriosas, aqueles que conseguiram coisas grandes nessa competição, no campeonato, no esporte que a gente pratica, são equipes que vão além dos seus limites. A gente espera ainda, porque o campeonato está muito nivelado, várias oportunidades, 1 rodada, 2 rodadas as coisas mudam, mas como eu disse, cara, a gente precisa sem dúvida nenhuma encarar dessa maneira, decisão, não tem mais para onde correr. Eu acho que várias oportunidades já nos foram dadas ao longo do campeonato de estar numa posição melhor, de entrar nessa posição, não conseguimos, mas graças a Deus ainda tem algumas rodadas pela frente. A gente espera mais uma vez remar mais uns 2 ou 3 jogos para criar a oportunidade de quem sabe entrar e não sair. Acho que uma junção dos dois, quem sabe, mas acho que esse fator psicológico e emocional influencia, porque eu acho que a parte técnica, a parte física, a parte de trabalho, a parte de campo nos trouxe até essa condição. E na hora de decidir, sem dúvida nenhuma, eu acho que contra os fatos, contra os argumentos, contra os números, não tem como a gente ir contra. Então a gente espera provar que a gente é capaz de superar também essa parte emocional, essa parte psicológica. Ricardinho, tanto no jogo em Sorocaba quanto no jogo contra o Avaí, deu para perceber um Guarani assim, muito ansioso, um Guarani que demorou para entrar no jogo. Eu queria que você fizesse uma análise. O que vocês, jogadores, perceberam dessa situação, nesses 2 últimos jogos? Acho que, como foi dito, acho que depois do jogo, antes até do jogo do Vila Nova, quando a gente saiu para lá para empatar, o campeonato se tornou um campeonato diferente.
onde algumas equipes, 7 ou 8 brigando ali por 3 vagas. E o campeonato teve esse ar de decisivo, esse aspecto de emocional mais forte, psicológico mais forte. Nesse momento, a cobrança nossa também dentro do vestiário se tornou mais forte, e a gente acabou que não conseguiu levar para dentro do campo aquilo que a gente conseguiu fazer antes, aquilo que a gente externa para vocês, aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente se cobra. Isso é o que mais nos frustra a gente, de não ter conseguido, eu digo isso de uma forma particular também, de não ter conseguido nesses 2 jogos ter atitude de acordo com aquilo que a gente sonhou, com aquilo que a gente se propôs a fazer. Mas como eu disse, pensar para frente. Eu acho que a gente fala sobre os nossos erros, sobre as nossas dificuldades, mas é pensar para frente. Eu acho que tem mais aí os jogos que não está perdido, a gente está no meio da luta, está no meio da briga, e não foi por causa de 2 porradas que a gente vai entregar os pontos. É muito importante a gente pensar nesse próximo jogo aí como um aspecto, mais uma vez, ainda mais decisivo, porque quem sabe a gente está jogando a nossa sobrevivência. Ricardinho, falando um pouco sobre o próximo jogo, né? O Guarani volta a campo no próximo sábado contra o Boa Esporte, último colocado, praticamente já rebaixado. Você encara como que esse jogo pode trazer uma dificuldade igual ou maior como o jogo contra o Avaí? Sem dúvida, eu acho que são dificuldades diferentes. E a gente precisa aprender, cara. Essa é a questão. A gente se falou muito de erros, de coisas que acontecem ao longo do campeonato. Nós enfrentamos o time deles aqui no primeiro turno, numa situação parecida com o que eles estão agora, de última colocação, de estarem lá embaixo, e a gente acabou empatando com eles praticamente no último minuto, numa bola parada. Então a gente vai com muita humildade, com muito respeito a eles, mas chegou a hora da gente olhar para dentro de nós, olhar para o nosso rendimento, daquilo que a gente produziu nos 2 últimos jogos. Então isso não faz com que a gente seja favorito, isso não faz com que a gente seja melhor do que ninguém. Então a gente precisa olhar para dentro de nós, treinar mais forte, se concentrar um pouco mais e chegar dentro do campo e ter um pouco mais de atitude, mostrar realmente aquilo que a gente tem falado, aquilo que a gente tem treinado e aquilo que a gente tem buscado. Acho que chegou a hora de ter atitude. Ô, Ricardinho, você acha que nessas oportunidades que o Guarani teve de entrar no G4, que não teve sucesso, né, que não conseguiu aqui contra o Goiás, essa partida contra o Avaí, talvez isso venha pesando aí no lado emocional da equipe? E se não pesa, como fazer para que continue não pesando, né, para que continue não atrapalhando, caso não atrapalhe? É uma soma de fatores que aconteceu com essas oportunidades que nós tivemos de entrar e não entramos, mas é algo natural no campeonato, porque quem sonha o que a gente sonha, quem almejou o que a gente almeja, tem que estar preparado para esse tipo de pressão. Por mais que a gente tenha um grupo jovem, mas são esse tipo de jogos que te credencia vencer confrontos diretos, como a gente ainda vai ter possíveis aí contra o Curitiba, contra um Figueirense fora de casa. O campeonato não acabou, quero deixar isso bem claro. Aqui para dentro do nosso grupo, não só no nosso discurso, mas principalmente na nossa atitude já no próximo jogo. Que a gente tem atitude de quem acredita, de quem ainda sonha que o campeonato não acabou, mas como eu disse, a gente precisa olhar para dentro de nós, para o nosso rendimento, e quando a gente construir novamente essa oportunidade, que a gente, pela primeira vez e de uma vez por todas, consiga aproveitar e fazer também o que hoje é a nossa limitação, que seja o nosso trunfo. Ainda não entramos no G4, mas quem sabe, na hora que entrar, seja na penúltima, na última rodada, seja para não sair. Então aquilo que é a nossa dificuldade hoje, aquilo que é a limitação, quem sabe pode ser o nosso sucesso no final do campeonato. Ricardinho, o Guarani tem um histórico aí diante do Boa, né? Que pela conquista do título pela equipe mineira, que ficou um sabor amargo independente do acesso naquela oportunidade. Teve a questão do torcedor lá, teve problema com jornalistas lá em Varginha também. Até que ponto esse bastidor envolvendo novamente o Boa atrapalha ou não a equipe do Guarani num momento decisivo como esse? Eu acho que a história, fatos que ocorreram, né, sem dúvida nenhuma, tem a sua relevância, mas o que eu pretendo passar e conversar ao longo dessa semana é olhar mais para o nosso desempenho. Acho que isso a gente precisa bater nessa tecla da nossa atitude dentro do campo, de fazer aquilo que a gente tem se proposto a fazer. A gente conversa, a gente treina, é mostrado, a gente vê vídeos, os nossos erros são analisados, a gente treina para corrigir e estão se repetindo. Eu acho que essa é a nossa principal objetivo essa semana, a gente ter atitude, ter um pouco mais de intensidade nos jogos, demonstrar um pouco mais aquilo que a gente tem proposto a buscar. Claro que tem essa situação de um histórico com Boa, tem a dificuldade deles também
provavelmente vão fazer um jogo da tentativa de sobrevivência deles no campeonato, tem toda essa dificuldade, mas eu acho que chegou a hora do Guarani olhar para dentro dele e ter atitude, demonstrar aquilo que realmente a gente tem falado no decorrer do ano aqui dentro. Ô Ricardinho, quando geralmente o Caldeirão ferve aqui, principalmente agora recentemente, nesse ano, o Ricardinho que vem falar com a gente aqui selecionado, parecendo daquele candidato lá, chama o fulano. Como é que você vê isso, né? Você é um porta-voz do grupo, acho que dentro você é um líder também, isso fica bem claro pra gente, né? Como é que você vê, né, se vê, né, sendo esse porta-voz, principalmente em momentos difíceis assim? Vejo de uma forma até natural. Acho que nosso grupo é um grupo muito jovem e é importante a gente estar conversando entre nós. Eu acho que também, independente dos resultados que a gente tem tido nos últimos jogos, principalmente, eu acho que vocês que acompanham o nosso dia a dia ao longo do ano, vê o quão respeitoso é o nosso ambiente, o quão respeitoso é a forma como nós atletas também tratamos a instituição, extra-campo nosso também não tem o que se dizer. Faz parte, cara. O que aconteceu com a gente tem acontecido, faz parte do aprendizado, mas a gente precisa acelerar isso o mais rápido possível, de acordo com aquilo que a gente tem sonhado, tem proposto e tem feito também o torcedor sonhar. Eu acho que a campanha que nós fizemos até 2, 3 jogos atrás deu essa esperança ao torcedor, e o que deixa ele um pouco frustrado e nos frustra também é ele vir para campo e ver muitas vezes a equipe não conseguir repetir aquilo que já apresentou. Então eu acho que isso é o que frustra um pouco eles, mas eu me sinto responsável na situação que eu exerço aqui dentro, não só dentro, mas fora do campo também. Para mim não incomoda em nada, e aquilo que eu puder passar de tranquilidade para os meus companheiros, principalmente os mais novos, eu estou aqui para fazer isso.